Reikiano inseguro. Tem sido uma temática recorrente que eu tenho recebido de dúvidas em relação ao Reiki. E considerando aquilo que eu vejo e também o que eu já passei nos meus anos iniciais com o Reiki, em relação à insegurança que eu tinha, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso e trazer algumas ações que podem ser feitas que colaboram para o desenvolvimento dessa segurança na prática com o Reiki. E a primeira coisa que eu considero super importante é que a gente pratique o Reiki, que a gente aplique, que a gente exercite isso no nosso dia a dia, que a gente faça o nosso tema de casa, que é a autoaplicação. Não consigo imaginar uma pessoa ter segurança com a prática do Reiki se ela não se aplica, se ela não faz aplicação, se ela não introjeta o Reiki em seu cotidiano, se ela não vivencia isso. Como é que a gente vai desenvolver essa prática, desenvolver a nossa intuição, perceber como essa energia trabalha, funciona, que isso varia muito de pessoa para pessoa, se a gente não aplica, se a gente não faz? Quantos reikianos por aí, assim como eu, fazem o nível 1 e não praticam, e esquecem que o Reiki existe? E aí daqui a pouco se dão conta disso e aí tem insegurança de voltar a praticar. Então a primeira coisa é que a gente faça a autoaplicação, que a gente aplique em nossos familiares, nas pessoas mais próximas, que a gente vá vivenciando isso e vá percebendo como que o Reiki funciona na prática. A segunda coisa que eu posso dizer para vocês, que é importante também, que é a crença de que existem regras, né? A gente aprende algumas posições nos cursos de Reiki e acredita que a gente precisa fazer primeiro isso, depois aquilo, para que aconteça corretamente, para que o Reiki ele seja aplicado ou enviado. Obviamente que as posições elas são importantes, porque quando a gente faz um curso inicial, a gente recebe uma linha de start. Bom, a partir daí eu vou fazer a aplicação, então eu sigo essas posições. Mas não existem regras e a gente precisa aprender isso, a lidar com isso também, porque se trata de uma energia sutil. Então é natural que a gente precise de seguranças e métodos a serem seguidos e protocolos para que a gente sinta mais segurança. A gente não está habituado com essa energia, a gente ainda está conhecendo. E novamente a importância da gente praticar. Então não existe essa regra que eu preciso seguir um determinado comportamento, determinadas posições para fazer aplicação de Reiki. Não, vai acontecer independente disso. E como eu falei anteriormente, para cada pessoa funciona de uma forma, então a gente pode se dar a liberdade. E também tirando de nós essa necessidade de seguir um protocolo, faz também com que a gente trabalhe e aplique o Reiki de forma mais leve, mais tranquila, mais confiante, deixando as coisas acontecerem naturalmente, de acordo com a nossa intuição. Outra coisa que eu considero importante, que vem no conta dessa segunda questão, é desmistificar o Reiki. Com a era da informática e um nível muito grande de informações, a gente tem visto muitas pessoas divulgando e associando várias práticas e instrumentos que colaborem com a aplicação de Reiki. E está tudo certo. Existem meios e métodos que favorecem e varia muito do que a pessoa se identifica, mas o que a gente não pode perder de vista é não criar esse ilusório em torno do Reiki. O Reiki, em essência, é uma prática super simples e assim deve ser. Então, se a gente deseja associar coisas ou seguir determinados comportamentos ou métodos e associar isso ao Reiki ou instrumentos da nossa prática, tudo certo. Mas a gente não pode esquecer que o Reiki se trata de algo muito simples. Sua essência é amor e trabalha com energia universal e não exige que a gente faça todo um aparato em torno disso. Simplesmente que a gente deseja e faça a aplicação, claro, tendo sido iniciado por meio de um mestre Reiki. E a última coisa que eu considero que contribui muito e interfere muito também, e pode interferir negativamente na prática do Reiki, é a comparação. Porque isso aconteceu muito comigo. Acho que vários seres humanos, assim, é um comportamento meio padrão nosso de comparar. Comparar com o outro que faz algo parecido ou igual a nós. Ah, mas se fulano faz e eu não faço, eu não sou tão bom. Ah, mas porque com aquele reikiano acontece dessa forma e comigo não.
Quando a gente faz a comparação, a gente se diminui e isso gera insegurança. Então eu volto lá na primeira coisa que eu falei para vocês, que é a autoaplicação. É a aplicação do Reiki, é a prática. À medida em que a gente faz isso, não tem nenhuma necessidade de fazer comparação, porque não vai acontecer igual para todos os reikianos. Então, no momento em que a gente para de se comparar, que a gente aplica o Reiki e que a gente começa a perceber a nossa intuição e como essa energia funciona, a gente não vai ter necessidade nenhuma de comparação. E aí a gente vai organizar a nossa aplicação ou nosso atendimento como terapeuta do nosso modelo, daquilo que a gente acredita. A gente não precisa seguir o que o outro está fazendo ou o que o outro está vendendo como uma ideia padrão de aplicação de Reiki para dar certo. Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês em relação era isso. Eu também passei por períodos da minha vida onde eu tinha muita insegurança, eu me sentia muito insegura em relação ao Reiki. Eu pensava que eu tinha que ler vários livros e fazer vários cursos, e eu fiz, e eu li. Mas eu continuo fazendo coisas que eu aprendi lá no início do Reiki, porque isso é a essência. Óbvio que a gente precisa se qualificar, a gente precisa entender com o que a gente está trabalhando, mas sempre no intuito de agregar e não da gente dar conta de algo que a gente pensa que precisa fazer e não está fazendo. Então é por aí, é fazendo a autoaplicação, é acreditando no Reiki, entendendo que ele é algo em essência muito simples, que a gente vai conseguir ter segurança, certo? Então agradecida por terem me escutado e vocês me verão mais vezes em outras dúvidas aí.